Olá, terceiro ano B, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos retomar a nossa aula sobre as competências do Enem. A gente já fez essa aula já faz alguns dias e eu fiquei de retornar para vocês com o mesmo conteúdo, porque vale a pena, né? É importante a gente retomar sempre essa aula que é de grande importância para vocês, né? Não só para os que vão fazer o Enem, que eu espero que todos estejam, né, entusiasmados para fazer o Enem, mas para a vida, porque a gente não produz apenas para o Enem, a gente produz para a vida, né? Produção é o cartão postal de quem vai fazer um concurso, de quem vai fazer uma redação para emprego, né? É o cartão postal de quem estuda, né? Espera-se de quem estuda que escreva melhor, né? E para que você tenha condição de escrever melhor, é necessário você atentar para essas competências, tá certo? São 5 competências que o Enem exige, são competências que vai exigir de você treino, vai exigir de você mais leitura, mais produção e mais dedicação. E que não é nada impossível você fazer isso, é só você tomar a iniciativa. Se já está fazendo, continua fazendo. Se ainda não fez, procura fazer, procura exercitar, tá certo? São 5 competências, como vocês já viram, né? 5 competências que, se a gente for falar de forma bem resumida dessas competências aqui, embora a gente vai sistematizar o conteúdo, são 5 competências em que a primeira vai exigir de você conhecimento, competência gramatical. Você tem que saber gramática. Olha aí a importância de saber gramática para produzir bem, né? Saber onde colocar o acento, onde colocar a concordância, né? A regência, o sinal indicador da crase, o sinal de pontuação, a vírgula, o ponto, todas essas competências que você vem adquirindo ao longo da série, você vai precisar colocar ainda mais em prática para você se sair bem na primeira competência, né? Lembrando que a primeira competência tem a ver com domínio de gramática, domínio da norma padrão, tá certo? Você fala uma linguagem ali no dia a dia, mas na hora de escrever, na hora da produção, ele exige uma linguagem rebuscada. Aí está a importância de aprender gramática, né? A segunda competência, ela tem a ver com o tipo que é exigido, o tipo textual que é exigido, mais precisamente no Enem, né, que é o texto dissertativo argumentativo. Argumentar não é uma tarefa fácil, porém não é impossível, mas vai exigir de você mais leitura, leitura de bons livros, até assistir boas séries, filmes bons, tá certo? Ler jornais, ter uma leitura mais diversificada, ok? Vai exigir de você conhecimento de outras competências para que você traga isso para a sua produção. A segunda produção tem a ver com entender a proposta da redação, o que é um texto dissertativo argumentativo e qual é o que é que está sendo pedido, ok? Se você vai falar de violência doméstica, por exemplo, você não pode, você tem que ter muito cuidado para você se situar no tema, para você do começo ao fim falar de violência doméstica. Não falar de violência no sentido geral, ou, por exemplo, colocar uma violência urbana nos estádios de futebol, você pode cair na incoerência, tá certo? Então, isso tem a ver com a segunda competência, compreender a proposta de redação, o texto dissertativo argumentativo e o tema que está sendo proposto, ok? Essa é uma das competências que mais exige, minha gente, compromisso, que mais exige treino, porque se você não se sair bem na segunda competência, provavelmente você não está bem em nenhuma outra competência. Você nas outras competências você não vai se sair bem, porque você a competência principal, que é a 2, é você compreender aquela proposta de redação, você está com sérios problemas. Então exige de você ler, escrever sempre, porque isso vai exigir treino, não é de um dia para o outro, não é o professor que numa aula só já vai deixar você preparado, você precisa treinar. A terceira competência tem a ver com a organização, né?
a organização dessas ideias. A quarta competência ela é muito parecida com a primeira competência, porque ela tem a ver com a coesão, a questão da coesão. A questão da coesão é o quê, professora? É você colocar a conjunção no seu lugar certo, a preposição no seu lugar certo, ok? Então, são os elementos de coesão, para você aprimorar esses elementos de coesão. Aquilo que você tem visto, as conjunções, os tipos de conjunções, você está precisando para se sair bem na quarta competência. A quinta competência, pessoal, é sobre a proposta de intervenção ou a solução daquele problema que está sendo desenvolvido no decorrer da tua redação. Então, são 5 competências que eu já fiz aqui de forma resumida, o que elas exigem do candidato, né, que vai se submeter ao exame de Enem ou para a vida. Não importa se você não vai fazer Enem, mas você vai precisar produzir bem. Você precisa produzir bem, né? Se você já está, continua. Se não, vai exigir de você treino, você precisa treinar. Vamos à questão da teoria. Competência 1 exige domínio da norma culta da língua escrita. Olha aí o que eu disse anteriormente. Exige conhecimento de gramática, norma padrão, norma culta. É necessário que o participante do Enem 2020 compreenda e aplique a norma culta da língua escrita. Nesse caso, o estudante deve ficar atento e não cometer erros. Quais são os erros que vocês não podem cometer? Ortografia, erros de ortografia, né? Ortografia semântica, vocês não podem cometer erros de semântica, vocês já viram semântica o ano passado. Concordância verbal, concordância nominal e regência, e outros recursos também que a gramática exige para a boa produção textual. O texto deve ser escrito de acordo com a língua escrita e não como se estivesse falando. Você, na hora de falar, você tem alguns, você diz o oxente, que é muito característico, né? Essa expressão é muito característica do Nordeste, não tem nenhum problema, mas na hora de falar, na hora de escrever, não se pode colocar, né? O né, como eu acabei de dizer, o né é uma expressão também daqui nossa, não tem nenhum problema na hora de falar, mas na hora de escrever não se pode colocar. Então, o texto deve ser escrito de acordo com a língua escrita, ok? Quando eu estou trabalhando a questão da norma padrão e a norma coloquial, a norma do dia a dia, eu sempre faço essa analogia com uma roupa, né? É como se você tivesse uma roupa para ir a um casamento, a uma igreja, né? À missa, ao culto, e uma outra roupa que você usa para ir à praia. Você não vai com a mesma roupa que você vai à praia, você não vai ao culto, a uma missa. Então, a mesma coisa está na produção. A produção pode ser oral, pode ser escrita. Na hora de falar, ela é espontânea, né? A gente até faz algumas coisas, poxa, eu não devia ter dito aquilo, é dessa forma. Tudo bem, não precisa ficar aperreado, mas na hora de escrever, tem que ter esse compromisso com a norma padrão, a norma culta da língua. Ou faz assim, ou vai ter problema na competência 1, exigida pelo Enem. Já que não se trata de uma conversa. Não é uma conversa. Quando você está escrevendo, vai escrever para o Enem, vai escrever para uma proposta de trabalho, também vai exigir, viu? Competência 1. Vai exigir de você domínio gramatical. Então, há muita atenção nessa competência. Competência 2. Compreender a proposta da redação. A proposta da redação é um dos itens que os candidatos devem prestar atenção, pois quando ele não entende o que o tema está propondo, automaticamente ele foge do tema proposto, né? Como diz uma antiga professora minha, e eu repito, vai encher só linguiça, né? A redação pede que você aplique todos os seus conhecimentos no desenvolvimento do tema de acordo com a estrutura do texto dissertativo, argumentativo. O que é dissertar? O que é argumentar? Dissertar é trazer uma opinião, é trazer um argumento, um ponto de vista, é se posicionar diante de algum tema.
ok? E o texto dissertativo argumentativo, ele ainda é mais profundo, porque além de você trazer essa opinião, esse posicionamento diante de um determinado tema, você ainda tem que persuadir, tem que ter essa preocupação de persuadir o leitor a convencer o leitor de que aquilo que você está escrevendo, de que aquilo que você está argumentando deve ser levado em consideração. Então, não é uma tarefa que se aprende automaticamente, vai aprender hoje, não. Você vai precisar treinar. Você vai precisar, se você está lendo só um tipo de livro, amplie a tua leitura. Lê jornal, assiste jornal, vê séries, melhores séries, né? Outras séries que você... Até o conhecimento de série pode ser colocado numa redação. Leia livros bons. Não leia só aquele que você está lendo, aquela leitura ali de jovem, né? É boa, mas você precisa ampliar, né? Você precisa ampliar o seu leque de leitura para você produzir melhor e treinar também. Treinar e só treine escrevendo e lendo, ok? Não tem outro remédio. Terceira competência é a coerência do texto, né? O que é coerência? Coerência, para quem esqueceu, né? É o sentido do texto. Um texto sem sentido, minha gente, ele não vai ser... Olha onde você vai perder ponto. Na competência 3. Fique muito atento com relação a essa competência também. Coerência do texto, o sentido do texto. O texto tem que ter sentido do começo ao fim. Às vezes o texto tem uma incoerência ali naquele local, mas não é total, mas ainda assim traz prejuízo. O participante deve ser capaz de selecionar, por isso que é importante fazer o rascunho, né? O aluno quer entregar a primeira produção por preguiça. E isso pode te prejudicar no futuro. Se você produz algo hoje, se você lê essa produção que você escreveu hoje e lê no outro dia, você já faz algum acréscimo. Você já tira. Você já faz alguma mudança. Ok? E isso é treino. Quanto mais você faz isso, não pense que é errado, não. Isso é certo. Isso é imprescindível que se faça. Porque os grandes professores de língua portuguesa fazem isso. Por que nós, alunos, não queremos fazer, né? Entregar a primeira produção. Não seleciona, não relaciona, não organiza, não interpreta as informações. Pensou, jogou. Faz isso no rascunho. Quando vai fazer, passar para a folha definitiva, tenha cuidado na seleção. Nem tudo que a gente vai pensar... Nem tudo que a gente pensa, a gente vai colocar lá no texto, não. Por exemplo, né? Se o texto for sobre a questão da violência, aí você diz que 90% violência doméstica, 90% dos homens são violentos. E isso é uma pesquisa baseada em quem? Em você mesmo. Então não interessa, tá certo? É uma questão, uma seleção, uma organização desorganizada. Não tem nada de organização aí. Ok? É um ponto de vista sem nenhum fundamento. Então, tenham cuidado na hora de selecionar, de relacionar, de organizar, de interpretar as informações e os argumentos para defender o seu ponto de vista. E isso é treino. Você faz o seu rascunho, aprenda a valorizar o seu rascunho, a valorizar aquela primeira produção, mas depois dela você vai melhorando, até chegar o grande dia lá do Enem e você possa fazer um bom texto, né? Defender direitinho. Clareza e definição de ideias auxiliam na justificativa dos seus argumentos sobre o tema. Olha aí. Exige o que de você? O que é que está exigindo essa competência de você? Leitura, produção, ler melhor, procurar ler, ter uma leitura mais ampliada, né? Parece repetição, mas essa repetição é necessária que a gente faça. Quarta competência. Ela está relacionada ao conhecimento dos mecanismos linguísticos. Ela é muito parecida com a primeira competência. A segunda é muito parecida com a terceira. E a primeira é muito parecida com a quarta competência. Ela tem a ver com a questão da arrumação das ideias.
ok? A arrumação dos períodos, das frases, a conjunção bem empregada, ok? Por exemplo, eu vez ou outra cito esse exemplo em sala de aula, né? Eu digo assim, Marcos trabalhou o dia inteiro e não recebeu, ok? Não recebeu. Nós temos aqui duas orações. Marcos trabalhou o dia inteiro. A outra, e não recebeu, né? Não recebeu. Ok? Ele trabalhou o dia inteiro e não recebeu dinheiro, não recebeu o que ele deveria ter recebido, que era o seu salário. Ok? Não recebeu. Aí o candidato colocou e não recebeu. E é uma conjunção, minha gente, que ela indica uma conjunção de adição. E nesse contexto, nós temos um contexto em que um contradiz o outro. Como é que alguém trabalha o dia inteiro, ou trabalha o mês inteiro, ok? E não recebe. Não é uma contradição? Quais são as conjunções, então, que indicam contradição? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Olha quantas possibilidades. Embora o brasileiro use mais o mas, o MAS, né? Não confundam MAS, né? Mas, com mais, né? Mas é um advérbio de intensidade e mas é uma conjunção adversativa. Ela tem o sentido de contradizer. Então, no contexto em que eu acabei de exemplificar, caberia uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, entende? E não o i. Então, essa competência, a competência 4, ela tem a ver com a coesão, que é a organização do texto. É uma das competências avaliadas na redação do Enem 2020. Nesse quesito, desculpem, é importante conhecer os mecanismos linguísticos para a construção da argumentação, além de organizar o texto em uma boa estrutura de parágrafos e períodos que possibilitam a conexão de ideias, né? Por falar em parágrafo, não é? Vocês, na hora de produzirem, vocês já vão treinando, né? Quem está nesse passo, ótimo. Mas quem não está, atente para isso. A sua produção tem que ter pelo menos, minha gente, 4 parágrafos para ficar boa. E isso você só vai aprendendo quando você treina, né? O primeiro parágrafo que eu chamo de introdução, que é onde você apresenta o argumento que você quer abordar, a tese que você quer abordar nos próximos parágrafos, ok? O segundo parágrafo já é o D1, desenvolvimento 1, o terceiro parágrafo, desenvolvimento 2. E o último parágrafo é a sua conclusão. Então, procura fazer isso, porque nessa competência exige também estrutura na produção textual. Então, um texto com 4 parágrafos é um texto ideal, ok? É um texto que está indo bem. Agora, não é só isso, ok? Exige também, além das outras competências, a primeira, a questão do domínio gramatical. A segunda, você entender a proposta da redação. A terceira, a organização, a seleção das ideias. A quarta, você organizar essas ideias nas frases, nos períodos, nos parágrafos, usar bem os conectivos, tá certo? Quais são os conectivos? As conjunções, as preposições, os advérbios, qualquer elemento gramatical que ligue uma frase a outra, um período a outro, é chamado de elemento de coesão ou de conexão. Ok? Então, essa é uma competência que exige muito também do candidato. E a outra competência, a última competência, a 5, proposta de intervenção para o problema abordado. O Enem exige isso, ok? Porque a dissertação que é exigida no Enem é uma redação dissertativa. Redação é produção textual, tá certo? É um nome genérico. Então, o texto que é exigido lá no Enem é um texto dissertativo argumentativo, porque a dissertação também pode ser apenas expositiva, que é a exposição de informações.
de ideias, sem a preocupação de convencer o meu leitor de que aquilo que eu estou desenvolvendo vale a pena ser levado em consideração, ok? Mas olha, ela é mais profunda. O que exige lá no Enem é mais profundo. É dissertativo a argumentativo. Um texto dissertativo argumentativo vai exigir de você todas essas competências e o convencimento de que aquilo que você está discutindo tem que ser levado em consideração. Sempre a palavra levado em consideração deve ser uma proposta de intervenção. É uma proposta de intervenção em que as pessoas devem refletir. O governo deve refletir, tá certo? A sociedade deve refletir, ok? Quem você colocar como proposta de intervenção. Para concluir a redação do Enem, sempre Enem, porque o nosso foco é Enem, vocês são terceiro ano e devem fazer Enem, ok? O candidato deve elaborar uma proposta de solução, é uma retomada, é uma solução. A conclusão, isso vai estar no último parágrafo. O seu último parágrafo é uma conclusão. Na conclusão, você tem que deixar escancarada essa quinta competência, que é a proposta de intervenção para o problema que você está abordando. Tá certo? Então, nessa conclusão, é uma proposta de solução. O que é a intervenção? É uma solução para o problema que eu estou discutindo, que foi abordado durante o texto. A proposta de intervenção, olha aqui, ó. A proposta de intervenção deve respeitar os direitos humanos. Muita atenção com relação a isso, viu? O candidato deve elaborar uma proposta de solução para o problema que foi abordado durante o texto. A proposta de intervenção deve respeitar os direitos humanos, certo? De repente, você coloca lá como intervenção, proposta de intervenção, o tema foi sobre violência doméstica e você diz, deve cortar a mão dele, então você está ferindo os direitos humanos, certo? Não deve colocar esse tipo, porque aqui não existe no Brasil, né? Nós estamos no Brasil, você é brasileiro, você sabe que no Brasil não se faz esse tipo de justiça, ok? Não tem isso. Deve respeitar os direitos humanos e considerar a diversidade sociocultural. Então, cuidado nas questões preconceituosas, nas questões que machucam, que desrespeitam, tá certo? Tem que ter muito cuidado. Gente, essas competências, vocês só vão saber dominá-las. Vocês só vão conseguir dominá-las se vocês lerem, se vocês escreverem. Não existe bula para a produção textual. Não existe uma receita. Vá por esse caminho que está pronto e acabado. Não. Cada pessoa que vai produzir o seu texto, ele é uma pessoa social, mas ele é também um ser particular. Então, isso vai deixar escancarado na produção textual. Mas para que você domine, além desses conhecimentos de mundo, além de você externar a sua intenção particular, o seu deixar ali escancarado, quem é você na sua produção, porque a gente deixa as nossas crenças ali também na produção, você precisa também fazer leituras para que o seu texto não seja baseado apenas em você mesmo, no seu achismo, no que você acha, no que você gostaria que fosse, mas no que é ideal, no que é correto, no que é coerente, no que é bom para todos, tá certo? Então, olha aí, olha, exige treino, exige consciência de produção. Aqui tem um exemplo, gente, não é uma redação perfeita, mas é uma redação boa. Eu estava analisando essa redação, é uma redação muito boa. A intolerância contra a violência doméstica. O tema é um tema ainda presente, infelizmente, né? Muita coisa já se tem feito para minimizar essa situação, pelo menos minimizar. Mas ainda é uma constante. É um tema constante, é uma situação muito real ainda no nosso Brasil. Vejam o que o candidato fez. É possível afirmar que a luta contra a violência à mulher
cresce no Brasil, visto que não apenas a instituição de lei específica sobre o tema, como também o movimento de feministas brasileiras tem contribuído para melhorar essa questão social. Isso é a introdução da pessoa que escreveu, ok? Aí ela deixa aqui, olha, como tese, um argumento principal que ela vai desenvolver nos próximos, ela vai explicar melhor, ela vai argumentar melhor, né? Porque a introdução não é onde você vai argumentar, é onde você vai apresentar o que você quer falar, trazendo pelo menos 2 ganchos, 2 argumentos para você desenvolvê-lo melhor nos próximos parágrafos, que são o desenvolvimento, D1 e D2 é o ideal. Então, ela traz aqui como 2 ganchos importantes, né? A instituição de uma lei, a lei a gente já sabe, que é a Lei Maria da Penha, e ela vai fazer essa referência no 2º parágrafo. E o movimento feminista, né? Que são os 2 argumentos que ela traz aqui como argumentos, como tese, para sustentar o tema, ok? E que ela argumenta melhor, ela se posiciona mais esclarecida, o texto fica mais esclarecedor a partir dos próximos desenvolvimentos, do próximo parágrafo, que já começa o desenvolvimento. Aí no 2º parágrafo, que é chamado de D1, introdução, desenvolvimento, começa aqui. Podemos perceber que a regulamentação da Lei Maria da Penha introduziu uma nova possibilidade de ajuda contra a repressão física e moral, cujo muitas mulheres sofrem em ambientes domésticos. E isso demonstra um esforço do legislativo na tentativa de erradicar ou minimizar este ato nocivo e repugnante. É uma produção que ainda tem alguns problemas aqui na competência 1, né, principalmente. Aqui a gente vê, mas não é um texto que está com sérios problemas. É um texto que vocês podem se basear e fazer ainda melhor, tenho certeza, né? Mas não é um texto que está com muito problema. É um texto que eu até gostei, ok? Veja o 2º parágrafo. Além disso, a intensificação, além de que? Além da Lei Maria da Penha, ela no segundo D, desenvolvimento, no D2, além disso, ela diz a intensificação da participação de brasileiras em ações contra abusos cometidos às mulheres, como a brasileira aliada ao grupo de ativista FEME contra o crescimento do Brasil da batalha de repúdio aos desvios dos direitos às mulheres. Aí agora vem aí a conclusão. Com isso, a guerra contra atos de repressão à mulher tem adquirido força. Lei Maria da Penha e o movimento. É viável afirmar que o Poder Legislativo deve buscar aprimorar mais a proteção às mulheres através do incentivo às pesquisas científicas sobre quais modificações em leis poderiam contribuir para que as mulheres saiam com o auxílio do Estado de situação de violência de gênero. Então, é um texto, trouxe esse texto aqui para a gente analisar, ele tem algumas dificuldades, mas não é um texto que deve ser desconsiderado, né? A gente trabalha em cima dessas questões. Apresenta alguns problemas, mas é uma temática boa, uma temática muito pertinente, uma temática que está sempre acontecendo, né? Na verdade, eu trouxe esse texto para vocês observarem o que é um texto dissertativo argumentativo, né? Os argumentos não são ruins, os argumentos não são, no geral, não são ruins, não são argumentos que são coisas que a gente precisa levar, que a gente pode refletir, né? E ainda melhorar o nosso. Temas que já caíram no Enem, né? De 98 até... Eu não vou ler porque vocês vão ter a oportunidade, só ler alguns. 98 foi Viver e Aprender, 99 Cidadania e Participação Social.
Aí agora vamos para os mais recentes, né? Em 2016, foi o caminho para combater o racismo no Brasil. Em 2017, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, nesse tema que deu muito o que falar. 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, também um tema que causou muita polêmica, deu muito o que falar. E o ano passado foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, esse dispensa comentário, né? Esse foi um tema que muitos candidatos ficaram surpresos, né? Bem, estão aí os temas de redação, a gente já acabou de ver as competências do Enem, né? São 5 competências, cada competência dessa é avaliada de 0 a 200 pontos, desculpem, 0 a 200 pontos, mas assim, se vocês treinarem, se vocês começarem a ler, ampliar a leitura de vocês, começarem a produzir, vocês vão chegar aos 200 pontos, eu tenho certeza, né? Não digam que não são capazes, porque eu acredito muito em vocês. Como eu disse antes, são 5 competências que vai desde o conhecimento, né? Desde a segurança do conhecimento de gramática até a arrumação, a coerência e a coesão textual. E valendo de 0 a 200 pontos. Então, treinem, escrevam, leiam, para que vocês cheguem a esse percentual, a esse número, né, tão almejado pelo candidato para entrar na universidade. Os temas de redação que vocês podem treinar, né, os temas, pegar um tema, pelo menos os mais próximos, né, 2016 para cá, vocês devem treinar esses temas, ou outros temas, ou o que está sendo muito falado, que é a questão da pandemia, né? Temas relacionados à pandemia, vocês podem fazer mais leitura e melhorar o texto de vocês. E pensando nessa situação, eu deixei uma fichinha para vocês, seguindo logo esse vídeo, tem uma fichinha para que vocês leiam um texto motivador, são 3 textos ou 4 textos que vão motivar vocês, né? São chamados de textos apoio motivadores, né? Vão motivar vocês a produzirem melhor. Não façam nenhuma cópia dos textos que vão motivar vocês. Vocês vão ler, vão ler outros artigos também que vocês estão em casa, vocês têm tempo para isso, e vão mandar essas redações para que eu possa dar uma olhadinha, tá certo? Vamos continuar. Deixei aqui na aula passada um texto muito bom sobre a tolerância, né? Na prática desse candidato, uma redação que foi nota 1000, falou sobre a questão da tolerância da prática religiosa, né? Vocês analisaram, fizeram essa atividade, nós vamos corrigir quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais e nós vamos dar uma parada nesse conteúdo, a gente pode voltar em outro momento, pode não, com certeza nós vamos voltar. Vocês vão fazer a ficha de exercício baseada neste assunto, sobre as competências do Enem, sobre a estrutura da redação, sobre os elementos de coesão, a coerência textual. Vocês vão atentar para isso. Tem um tema já pronto, textos motivadores. O tema é o tema do momento, que é a questão da pandemia. Vocês vão ler, vão organizar o raciocínio de vocês e vão mandar para mim. Eu vou deixar o meu endereço, o meu e-mail no grupo, para que vocês possam mandar para mim, para que eu dê uma olhadinha na redação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.